De manhã eu, de Ó. manhã eu comecei, já estava a leitura em andamento. Tá dando para ler, Naide? Tá, sim. Não, eu tenho um livro aqui. Então tá ótimo. Então tá. Quando você pode começar, se quiser. Ok. É o 25, muito e pouco, reunião pública de 10 de abril de 1959, questão 716. É na bênção do pouco que rasgas de imediato a senda ideal para o sol da alegria. Enquanto o muito é constrangido a sopesar responsabilidades maiores no campo dos compromissos que envolvem o bem geral, podes, com o fruto do teu trabalho, semear a divina felicidade que nasce do coração. Dentro do pouco que te limita a existência, atenderás desse modo às necessidades que, hoje, aparentemente sem expressão, quais sementes desvaliosas, serão de futuro verdadeiras messes de talentos celestiais. É assim que solucionarás modestas despesas de conteúdo sublime, quais sejam o copo de leite para a criança necessitada, a sopa eventual para os que passam sem rumo, o remédio para o doente esquecido, o socorro fraterno às mães caídas em abandono, o agasalho singelo aos hóspedes da calçada, o prato adequado ao enfermo difícil, o colchão que alivia o paralítico em sombra, a lembrança espontânea que ampara o menino triste, o concurso silencioso, conquanto humilde, em favor do amigo hospitalizado, o serviço discreto às casas beneficentes, o livro renovador ao companheiro em desânimo, a gentileza para com o vizinho enjaulado na provação, a cooperação indiscriminada a esse ou aquele setor de luta. Não esperes, portanto, que a vida te imponha uma cruz de ouro para ajudar e servir. Lembra-te de que os chamados ricos, por se encarcerarem nas algemas do muito, nem sempre podem auxiliar, sem delongas, presas que são de suspeitas atrozes na defensiva dos patrimônios que foram chamados a manobrar na extensão do progresso. Ora por eles, em vez de reprochar-lhes a hesitação e a conduta, porquanto, se tens amor, sairás de ti mesmo com o pouco abençoado que o Senhor te confia, e de pronto obedecerás ao próprio Senhor, espalhando em seu nome a força da paz e o benefício da luz. Realmente, esses poucos, quando a gente se propõe a distribuir, ele se torna gigante. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, mestre amigo, mestre de infinita misericórdia, é com o coração pleno de alegria, Senhor, e com um sentimento de gratidão que iniciamos a nossa reunião de hoje. Que a tua paz, que a tua luz, que os teus mensageiros possam estar conosco nessa hora tão linda a nos intuir para o bem, para o bom ensinamento e para os devidos esclarecimentos. Gratidão, Senhor. Gratidão por essa oportunidade única em minha vida e que teu amor possa estar conosco agora. Que assim seja. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá, então, deixa eu tirar aqui a... Como é que é? Não estou vendo aqui para sair daqui da... Passa o mouse na barra de baixo que aparece. Porque a minha barra está em cima. Tá. Stop view, to chat, new share. Está para pausar, mas não está para parar. Você passou o mouse em cima, lá em cima? Agora foi. Não, é porque... às vezes dá uma
Deu negócio, não estava aparecendo. É verdade, às vezes acontece. Boa noite para quem não tinha visto ainda. Sheila, Elisa. Boa Ana, noite. Brenda, boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Beijo para todo mundo. Bom, gente, vamos lá, né? Porque hoje temos coisa pra caramba. E estamos iniciando, né? Já estamos no capítulo 5 desse livro terceiro. É rápido, né? E começa assim, essas leis são muito interessantes. Eu, particularmente, acho muito interessante a lei de conservação. Depois também a próxima, que eu acho que é a lei de destruição, são bem interessantes. Então, hoje a gente vai ver o instinto de conservação, meios de conservação e gozo dos bens terrenos. Então, são 3, né? São 3 subitens. E é muito interessante essa questão aqui, porque nesse primeiro item, né, o instinto de conservação, a gente vai estar lidando com a lei de conservação agindo em diversos planos da vida. Né? Quando a gente fala nos reinos, digamos assim, a gente vê que a lei de conservação ela age no reino vegetal, ela age no reino animal e ela age no nosso reino hominal. Né? Sendo que, através do instinto, sendo que fortemente nos reinos vegetal e animal ele é preponderante, mas no nosso a gente deixa ele um pouquinho, ele vai perdendo bastante da sua força, porque a gente entra na parte da inteligência. E aí a gente tem aquela grande discussão, né? Se o instinto já seria, digamos assim, primórdios de uma inteligência. Né? E há alguns autores, como o próprio Boberg, que diz que, ainda que ele não seja a inteligência, mas ele denota a existência de uma inteligência superior por trás. Então, ele diz assim, só para a gente iniciar essa coisa. Se instinto não é um ato inteligente, revela uma causa inteligente. Porque, realmente, né, a gente vê as plantinhas buscarem o sol, a gente vê algumas plantas se protegerem de predadores. Por exemplo, na savana africana, as acácias, quando as girafas vão comer as sementinhas e as frutas, o que acontece? Ela emite uma espécie de hormônio em que, com o vento, exala um cheiro e com o vento, mais ou menos, me parece, que eu acho que até 500 metros, uma coisa assim, as outras acácias conseguem receber essa informação de que está sendo atacada. Então, elas produzem esse hormônio que gera um sabor ruim na folha, e aí a zebra não quer, a girafa não quer. Porque com aquele pescoção, né, gente? A girafa vai lá em cima e pega tudo que ela quer, né? Então, esse tipo de coisa, né? A gente vê os animais fazendo aquelas aves que migram e etc. Então, é o que ele diz aqui, se não é um ato inteligente, revela uma causa inteligente. Podemos dizer que o instinto, por ser resultado de um aprendizado, é parte do inconsciente, arquivo mais profundo do psiquismo, um guia seguro, pois é a etapa já aprendida. Por que ele está falando isso daqui? Ele está falando isso daqui porque isso daqui fica armazenado em nós. Porque nós trazemos essa herança dos outros reinos. Então, na gente fica. O instinto, hoje em dia, para a gente, é mais na defesa. A adrenalina, né? Lá, eu não sei se é o simpático ou o parasimpático, mas eu acho que é o sistema nervoso simpático, né? Que é o responsável por soltar aí a adrenalina para que a gente reaja a uma situação
de risco. Então, faz com que a gente corra, faz com que, né? Então, dispare isso daí. Isso é herança, é isso que ele está falando aqui. A gente não perde isso. Por quê? Porque a lei de conservação, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Então, é assim, eu queria só dar esse panorama para a gente ter uma ideia daquilo que a gente vai ver nesse primeiro item. Bom, aqui no meu quadradinho, o primeiro quadradinho é a Naide. Você pode ler a 702, Naide, por favor? Seu som está desligado, Naide, tem que ligar o som. Não? Fazer o seguinte, Naide, foi? Não está conseguindo tirar. Vou te fazer o seguinte, vou te pular e depois a gente... Isso, agora foi, saiu, foi. Desculpa, mil desculpas. Né? Repetindo, é lei da natureza um instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Aí eu considero uma questão de elevação, né? de evolução. Né? O instinto vem trabalhando, vem crescendo, se desenvolvendo, e até que a gente chega na inteligência. E passa pelo maquinal, do maquinal para o raciocinado, então vai num processo evolutivo. Mas que todos têm, sim. Exatamente, porque quando a gente fala em instinto, a gente tem que lembrar sempre que o instinto ele é um ato espontâneo e involuntário. Essa é a característica dele, né? Ou seja, ele acontece sem passar pelo nosso racional ainda. Ele é involuntário. Diga, Raquel. É uma dúvida. No caso, por exemplo, esse sentimento que a gente vem desenvolvendo ao longo das últimas décadas de procurar cuidar mais da saúde, da alimentação, praticar exercícios, ir ao médico, isso tudo está ligado dentro desse instinto ou não tem nada a ver? É tudo entrelaçado, mas eu acho que agora passa mais pelo nosso racional, porque o aprendizado aí, no nosso caso, por décadas e séculos que a gente está vendo o resultado das nossas ações, está nos direcionando para tomar essas decisões. Então, eu já acho que nesse caso, Raquel, já é mais caso pensado, entendeu? É experiência, mas sem dúvida, é porque o que acontece? A lei de conservação ela é muito poderosa e ela age tanto através da inteligência como através do instinto. Ela age das duas formas, sendo que através do racional ela ainda é mais poderosa, porque você faz sabendo por que faz. Né? Esse aqui é o grande barato. Diga, Ana. Eu fiquei pensando aqui que você terminou falando, a gente faz sabendo por que faz, e a gente cria outras formas, né, para conservar. Sim. Para fazer essa lei, a gente não só faz a lei se cumprir de conservação, como a gente utiliza essa lei de conservação para gerar outras formas de preservar a vida. Então, haja vista aí toda a evolução científica que a gente tem com meios, né, para combater males, combater doenças, vacinas, é tudo parte desse instinto aí, dessa lei de conservação e de progresso, né? Está tudo junto e misturado. Né? A gente precisa da lei de conservação, a gente precisa da lei de progresso, né, para poder fazer com que essa conservação aconteça, para que a vida, né, a próxima pergunta até fala disso, a vida é necessária para a nossa evolução. Então, a gente precisa desse instrumento bem afinado, esse instrumento, no nosso caso, ainda é esse corpinho.
Beleza. E vamos lembrar no estudo passado, na questão da lei de reprodução, lembra que tem uma pergunta que Kardec faz se seria lícito ao homem aprimorar as espécies, lembram disso? Aprimorar as espécies, melhorar. E o que foi dito? É claro que sim. Aí a gente vê como que tudo está interligado. Na realidade, a gente está estudando isso separadamente, essas leis, porque foi uma forma pedagógica que o Kardec utilizou. Mas tudo é uma coisa só, está tudo concatenado na natureza. Ô, Fátima, Oi? sabe o que eu estava pensando outro dia? Que se a gente fosse chamar de um nome só, talvez o nome fosse lei de evolução, porque tudo conduz para a nossa evolução. Todas as leis que a gente categorizou, né, que o Kardec categorizou para ajudar a gente a entender. Dividiu em várias partes para ajudar a gente a entender. E aí, quando você lê, né, Darwin, quando você se debruça sobre a teoria darwinista, aí você vai ver, está tudo ali. Tem conservação, sim, tem progresso, sim, tem reprodução, sim. As leis estão ali. Uhum. Verdade, verdade, verdade. Bom, vamos lá, 703. Algum outro comentário? Alguma dúvida? Podemos seguir adiante? Arnaldo, por favor, a 703. Ok. Com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos um instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem se darem conta disso. Bom, eu acho que ele está se referindo aqui à questão do instinto aqui, basicamente aos animais e aos vegetais, mas, como foi dito aqui, o ser humano também tem essa parte instintiva, né? Como você deu, tipo, né? Está hoje em dia tão comum, você está andando no meio da rua, tem uma troca de tiros eventual que você vai fazer imediatamente. O instinto, você vai pular no chão, vai se deitar. Eu pensei em fazer aquilo? Não, aquilo ali foi instintivamente. E outra coisa é que outra coisa que eu entendi aqui, que o instinto de conservação é necessário não apenas para a sobrevivência, principalmente para a sobrevivência, né? Mas para o aperfeiçoamento e evolução dos homens, né? Os seres, né? A preservação da vida é inata, né? A gente, né? Mas, além disso, tem a questão da evolução e do aprimoramento moral, né? Também, né? Também, no caso do ser humano, mas esse aprimoramento aí, esse aperfeiçoamento em todos os reinos, Perfeito. todos os seres. Não apenas no homem, já de uma forma mais avançada, mas de todos os seres. É interessante, e até mesmo a gente vê essa interligação, por exemplo, das águas, né? Das águas com os animais, com as plantas, do próprio solo, tudo está interligado e tudo funciona para a preservação da vida. Tudo. São mecanismos muito poderosos, né? Muito poderosos. Agora, vamos... Então, tudo ok aqui com relação a esse instinto de conservação, a essa potência? A gente pode falar de uma potência, né? É uma potência da vida, é uma das potências da vida, o instinto de conservação. Agora vamos para meios de conservação, que é a 704. Raquel, por favor. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou, em todos os tempos, o meio de o conseguir? Certo. E se ele não o encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão porque faz a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que só o necessário é útil.
o supérfluo nunca o é. Essa pergunta especificamente, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade em entender. No caso aqui, ele se refere à nossa necessidade de sobrevivência, de tipo comer, se proteger, nesse sentido. E que então Deus não nos faculta isso. Quando a gente não consegue isso, é porque a gente não consegue por nossa conta, é isso? Não. O que ele está falando aqui é que Deus sempre facultou ao homem o necessário para a sobrevivência. Porque quando você... É isso que ele está dizendo aqui. Sempre lhe facultou os meios para isso, tendo dado ao homem necessário. O homem precisa viver. E aí ele pergunta, Deus sempre facultou os meios para isso? Se a gente pensar, porque agora que na metade dessa pergunta, dessa resposta, e na próxima e algumas outras, a gente vai entrar numa outra seara, que é o quê? Que a gente vai começar a entrar na questão daquilo que a vida dispõe para a gente, a natureza, e aquilo que o homem faz disso, que é aí que entra a questão do necessário e do supérfluo, que vai ser até melhor visto na semana que vem. Mas ele já começa a pincelar isso aqui. Então, Raquel, quando ele fala, olha só, ele diz assim, sim, ou seja, tendo dado ao homem a necessidade de viver, né? Se o homem tem que... Então, Deus proporcionou para ele, deu todas as condições, todos os meios, e ele vai dizer assim, sim, sim. E se ele não os encontra, é porque não os compreende. E aí a gente vai ver o seguinte também. Vamos pensar naquilo lá atrás, né? Naquilo que é a natureza. Quais são as condições básicas para que exista vida num planeta? Primeiro de tudo, que os cientistas agora todos buscam nos outros planetas. O quê? Água. Certo? Temos água? Temos água. Aqui, então, para caramba. Está escasseando, mas temos. Luz solar? Sim. Ar? Sim. Então, pegando essas três coisas assim básicas para que exista a vida, já pensando na gente, porque a gente sabe que existem bactérias que vivem sem ar, né? Anaeróbicas. Então, assim, mas a grosso modo, essas coisas aqui. Então, nós temos isso. E o homem, e muitas das... Isso já é natural. Quando o bebê nasce, ninguém ensina ele a respirar. Ele já sai respirando. Não é? Sim. Então, é a questão do aprendizado. Então, a partir do momento que a gente vai se melhorando, vai se abrindo para as realidades, por exemplo, quando o homem começou a descobrir o fogo, o que aconteceu? Ele se utilizou de algo que já existia para que melhorasse. Então, quando ele diz aqui, porque não os compreende, nesse sentido, ou seja, no sentido sempre da evolução, dele se aprimorar, dele melhorar, ele começa no básico e vai. Né? Eu acho que o fogo, a descoberta do fogo, foi uma grande mudança na vida do ser humano. Ele começou a se agregar e etc. Né? Depois, o solo, a agricultura também. Né? Então, é nesse sentido. Né? Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios, vejam, indispensáveis. Ok? Olha as palavras que ele está usando aqui. Prestem atenção, gente. Indispensáveis. Água, ar, certo? Oxigênio, luz e algumas outras coisas. Aonde eu buguei mas e, assim, as pessoas que passam fome, tipo, na África, por exemplo, que nem água tem, que não tem, que passam fome, como que isso funciona? Eu me perdi aí, eu fiquei pensando, será que a pergunta não está falando sobre isso? Aí Não, mas aí a gente já está entrando, Raquel,
até no próprio exemplo da África, tá? Que tem, por exemplo, a savana africana, né? Que é um dos lugares mais complicados até. Ou os próprios desertos, muitos desertos também, o próprio deserto da Namíbia ali. Existe forma de vida. Para os humanos, muitas das vezes, eles não têm, mas por culpa nossa mesmo. Porque se fosse assim, teriam desaparecido determinadas tribos e nunca desapareceram. Agora, quando a gente compara com a nossa vida e a vida que eles têm, a gente vê que eles estão 500 anos atrás. Mas por culpa, aí sim, da sociedade, porque a sociedade é desigual. E é isso que a gente vai começar a ver. Porque quando ele diz indispensáveis à vida, foi dado. Foi dado. E não nos esqueçamos que a própria África, ela sofreu ao longo dos séculos vilipêndios absurdos. Os países todos foram colonizados pelos países europeus, sem falar da escravidão, né? E muitas vezes os próprios do próprio local. Hoje mesmo a gente vê, são poucas as democracias na África. A maioria, mesmo quando chega a uma democracia, de repente se tornam governos autocratas. Então, a culpa é nossa. A culpa é da sociedade humana. Entende? Aqui a gente começa a ver o que a gente está fazendo daquilo que nos foi dado. Daquilo do indispensável para a vida, ou indispensável. Que é o que os cientistas estão buscando nos outros planetas, né? Indispensável. Ok, mais alguma dúvida, gente? Algum comentário? Sim, Arnaldo? Então, um comentáriozinho, porque hoje em dia tem várias áreas ditas desérticas que a gente, tipo assim, Deus deu ali o fundamental para o homem, que é o solo, mesmo o solo arenoso, mesmo o solo dito infértil. O homem hoje em dia, com a tecnologia avançada do jeito que está, tem áreas ditas inférteis que são hoje em dia tem fazendas, inclusive, entendeu? Tem vários tipos de alimentos que são criados ali, que são plantados ali através de irrigações feitas de várias formas diferentes por conta da evolução tecnológica, entendeu? Eu acho tipo assim, Deus proveu aquilo ali para o homem, mas o homem, através da sua inteligência, né, que também temos isso graças a Deus, a gente pode nos proporcionar essa situação de mudança, de evolução, entendeu? No solo, né? Ou não, né? Ou de querer mais para si em detrimento do outro. Eu acho que é um pouco mais a nossa história. É o que acontece, né? Na realidade, na maioria das vezes ainda. Né? É isso, né? E acho que é por isso que esses estudos são muito importantes, porque a gente está partindo aqui dessas perguntas e dessas respostas, mas a gente tem que tirar isso do nosso contexto, para aquilo que a gente tem feito ao longo da história e para aquilo que a gente faz ainda hoje. Não no atacado, mas no nosso varejo no dia a dia. No meu varejo no dia a dia. Na minha relação com o outro no dia a dia. Né? E eu acho que a 705, Raquel, ela pega um pouco, continua um pouco nessa, entendeu? Nessa parada que se deu aí. Você vê que ele apresenta mais. Gisele, você pode ler para a gente, por favor? Vamos lá. Porque a terra não produz sempre bastante para fornecer necessário ao homem. É que o homem a negligencia, o ingrato. É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente, também, ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse nisso se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas, quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias,
O homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã, e a razão para se lastimar de estar desprovido quando vem o tempo de escassez? Em verdade, eu vou lhe dizer, não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe se regrar. Então, eu acho que é um complemento da questão anterior com relação aos usos que a gente faz daquilo que nos é ofertado naquele momento na sociedade que a gente vive. Na época de Kardec, né, quando ele recebeu os livros e escreveu, era um momento de muita escassez na sociedade, era um momento, né, de revoluções, tinha muita gente passando, né, por uns momentos bem difíceis em termos mais amplos de sociedade. Hoje, infelizmente, né, no nosso momento que a gente lê, a gente também vê isso. Nós somos, por exemplo, no nosso país, batemos recordes de safra de soja, de milho e blá, blá, blá. E, no entanto, voltamos ao mapa da fome. Tem gente no nosso país que está passando fome, né? Voltamos numa situação grave de insegurança alimentar, onde a pessoa está fazendo uma refeição por dia, uma refeição muito simples. Então, essa questão da lei de conservação, eu acho que essa questão 705, particularmente, ela passa muito sobre, trazendo do contexto da realidade de quando esse livro foi escrito, para a nossa realidade de hoje, o que eu faço, né, daquilo que eu tenho acesso. O que daquilo que eu tenho acesso é o meu necessário, de fato, e o que daquilo meu é o supérfluo. É o varejo, né, Fátima, que você estava falando, né? É o que eu faço também no varejo, não só no macro. Então, eu compro alimento demais, meu alimento estraga na geladeira. Eu esqueço de fazer. Isso é um supérfluo, enquanto a gente tem gente passando fome, né? Não, eu compro de menos, eu não compartilho com o outro, porque eu quero guardar dinheiro, porque eu estou pensando que amanhã eu posso passar fome. Você também, né, está num outro extremo, também não fazendo o bom uso daquilo que você tem, e aí, assim, eu estou extrapolando um pouco mais a visão de natureza, né? Eu acho que a gente teve muitos avanços tecnológicos, então o necessário para a gente hoje, ele muda um pouco de figura, de acordo com o contexto que a gente está vivendo, aquilo que a gente tem acesso e por aí vai. Então, a minha interpretação é tentar sempre, nessa questão, trazendo para o varejo, o que do meu é necessário, que eu estou vivendo em conformidade com essa lei, e onde eu estou sendo supérflua, não sendo previdente, porque guardar também é uma forma de previdência, mas muitas vezes a gente está guardando e está sendo supérfluo e para o outro está faltando. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Não, sem dúvida. E acho que o exemplo que você deu da geladeira, daquilo que estraga na nossa geladeira, gente, é perfeito para essa questão de um supérfluo, sabe? É perfeito, exatamente porque a fome está sangrando por aí afora, né? Está sangrando. Então, a gente ficar realmente muito atento, né? Muito atento a isso. Aquilo aos impulsos que a gente tem e que muitas vezes também a gente é levado, né? Porque você vai ao supermercado, não nos iludemos que aquilo ali é tudo pensado para jogar, para você consumir muitas vezes sem necessidade, né? Também é isso, a gente tem que... Mas, enfim, é o que temos, é o que temos. Acho que o grande lance é esse, é a gente ficar alerta. Ficar alerta. Sheila, você pode... Alguém Desculpa. comentou alguma coisa? Oi, fala, Glaucia. Desculpa, foi eu. Eu acho que é ficar alerta e dentro do possível, né? Porque também esse dia a dia da gente vai arrastando a gente, né? Mas, por exemplo, eu sempre penso muito na questão da água, né? Então, aqui, né, na nossa casa, né, a gente vai lá, abre a torneira, tem água normalmente. Mas quantas pessoas no Brasil, né, não precisa nem muito longe, não, aqui mesmo no Rio de Janeiro, não tem sistema de esgoto. Isso é gravíssimo, inclusive para a gente que tem água. Sim. Né? E a gente vai vivendo com a nossa água na torneira, sim, né? Nem se dá conta, até que um dia chega uma epidemia. E aí você se dá conta que tem gente que não consegue lavar a mão porque não tem água.
Sim. E a gente toma banho de meia hora, né? E a gente toma banho de meia hora. E com o chuveiro, sem desligar o chuveiro. E tem uma coisa que eu acho assim também muito, que a gente tem que começar a falar dessas questões. Sim. Sei lá, não sei como, em que momento, agora que tem uma época importante, né? E começar a lembrar também dessas questões que eu tenho, mas o outro não tem. E isso a gente tem que desenvolver aos poucos. Eu acho que nas escolas, né, que a gente faz, relembrar essa questão também, que é um pouco isso, né? Eu tenho, mas o outro não tem, e a gente vai ter que começar a lembrar de que isso é uma prioridade que todo mundo precisa ter. Eu acho, Glaucia, que tem que sair do discurso acadêmico, entendeu? Exatamente. Ou das escolas, do banco de escola, para se tornar realidade dentro da nossa casa. Sim. Com os nossos pequenos e com a gente. Porque eu fico muito irritada com essa coisa muito, sabe, que é muito banco de escola, que é muita coisa, blá, 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 mas no dia a dia, no varejo, a gente não muda os nossos hábitos. É importante. Quando eu falo, desculpa, que a gente vai falando, aí o Zoom às vezes faz a gente falar na fala do outro. É importante mudar os hábitos, né? Mas conscientemente, né? Por uma escolha, porque isso é caridade. Exatamente. Quando você se priva de alguma coisa em favor do outro que você não sabe nem quem é. Sim. A gente não sabe quem é. Mas isso é caridade. Isso é caridade. E a gente não se dá conta. A gente não se dá conta. E muitas vezes a gente prega isso para os outros lá na escola, professor, não sei das quantas, e a gente não faz. Né? Mas vamos lá. Alguém... E alguém levantou bem, mais. Né? Vamos lá? Podemos ir? Gisele estava com a mãozinha. Eu levantei de novo. Ou era da outra vez? Levantou de novo ou era da outra? Não, levantei. Que era pegando desculpa. um gancho na fala da Gláucia, que a gente tem que trazer luz para isso. Essa semana, eu não sei se alguém teve aqui a oportunidade de ver um pastor comentando que a pessoa passa fome é merecedora, o mendigo passa fome. Então, eu acho que, assim, muitas vezes, dentro do ambiente religioso, a gente, às vezes, adota essa postura fatalista por uma leitura que a gente faz de um texto da Bíblia, ou até mesmo aqui da codificação, e, na verdade... o outro passar fome não é porque é encarnação passada ou vida passada, não é simplesmente isso. A gente até tem aí a lei da causa e efeito, acho que a gente acredita muito nisso, né? A gente aqui dentro do espiritismo, mas o outro passar fome é uma questão social. Eu não posso ter comida estragando na minha casa e o outro está passando fome. É isso que a Gláucia falou. Eu não posso ter água encanada, tomar um banho de meia hora e meu vizinho aqui do lado não ter nem água para lavar a mão. Então, assim, às vezes a gente traz muito essa visão fatalista também, né? De, é merecedor, tá passando isso, é uma expiação, acho que a gente tem que trazer a luz, é isso, Gláucia, eu concordo muito com você, a gente tem que olhar para isso de uma outra forma e fazer com que a gente também, vendo isso de outra forma, a gente se coloca de outra forma no mundo. E aí a gente começa a movimentar essa engrenagem, porque, assim, alguma coisa tem que acontecer, né? Sim. É isso. E começa a acontecer na gente, dentro da nossa casa. Antes de acontecer lá fora, tem que acontecer dentro do meu coração e dentro da minha casa. Ponto. Ponto. O resto é blá, blá, blá. O resto é pregação religiosa inútil, vazia, egóica. Ponto. Eu sou muito radical com essas coisas, gente. Desculpa. Tetê já me conhece, sabe que eu sou radical pra caramba com essas coisas. Mas, Fátima, eu acho que precisa ser. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu lembrei assim, de uma outra, que acaba estando relacionado, porque tudo está, mas de uma outra fala, né, da Angela Davis, daquela ativista americana, quando ela diz que não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Não basta a gente dizer que vamos usar só o necessário, evitar o supérfluo.
a gente precisa botar isso, como você disse, né? Sair do blá, blá, blá. A gente precisa fazer isso dentro da nossa casa, a gente precisa desapegar. Enfim, né? Praticar o desapego de diversas formas, inclusive com o consumir menos, inclusive com os bens que a gente compra, com a água que a gente consome, com os pedaços de planeta que a gente consome. Eu acho que a pandemia veio mostrar muito bem isso, né? A gente não precisa de muito para viver. Vem um vírus aí e fala assim, presta atenção, tu não precisa de muito não, hein, criatura? Passei a pandemia inteira com um sapato e uma bolsa. Isso, até porque não queria sujar os outros na rua, né? Não tinha isso? Tinha que chegar em casa e deixava quietinho no canto. Então, foi o sapato da pandemia, a bolsa da pandemia, a pandemia inteira. Aí você olha e diz, e os outros? Começa aí. Vamos lá, 706. Quem é agora? Sheila. Isso. 706. Por bens da terra, só se devem entender os produtos do solo. O solo é a fonte principal de onde se originam todos os outros recursos, pois, afinal de contas, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra, se deve entender tudo quanto o homem pode desfrutar nesse mundo. É uma questão bem autoexplicativa, né? Porque a gente hoje extrai tudo do solo, até além do que deveria, né? A gente passou do limite da exploração do solo e dos recursos naturais que a gente tem hoje. Hoje se explora os recursos naturais não para simplesmente satisfazer a fome, para sobreviver, para a nossa conservação. Hoje essa exploração ela é muito mais capitalista, ela é muito, ela está abusiva, né? A gente está abusando do planeta, do solo, de todos os recursos naturais que estão disponíveis. O que a gente pode dizer, estamos fazendo mau uso, né? Então, na verdade, é uma questão que se explica mesmo, porque o solo nos proporciona tudo aquilo que a gente precisa, né? Todos os bens a gente consegue, de fato, extrair dali. A questão era o uso consciente, né? Uhum. Mas eu te confesso, quando você falou da pandemia, Ana falando da pandemia, quando a pandemia começou, eu falei, gente, olha a oportunidade que a gente vai ter. Eu acho que as coisas vão melhorar e tal. Quando deu 1 mês e meio, eu fiquei deprimida, que eu falei, gente, volta que não deu bom não, porque tipo, a galera não consegue ter consciência. É difícil olhar para isso, né? Para ver essas questões, ver que houveram mudanças, eu acho que... Mas também deu para a gente perceber que quem era bom ficou melhor e quem estava naquela coisa de egoísmo, de vaidade, de não sei o quê, exacerbou também esse lado, seja em mídia, seja no dia a dia, né, com seus pares. Enfim, é uma pena, mas... As mudanças são lentas, né? São muito lentas, gente. Muito lentas, muito. Mesmo com uma pancada dessas, ainda assim é muito lento. Mas eu acho que de toda forma, fosse, né? Chacoalhar. Eu acho que de toda forma, Fátima, Sheila, é positivo, porque mesmo quando as mudanças são lentas, mesmo quando não ocorreram mudanças, essa exacerbação de tudo, no mínimo jogou luz, né? Trouxe a sujeira do fundo do copo para a superfície, né? Então, assim, no mínimo fez com que as pessoas entrassem em contato com as suas sombras, e aí, o livre-arbítrio de cada um, algumas resolveram abraçar as sombras e transformá-las, outras resolveram se abraçar as sombras para aumentá-las. Então, assim, é livre-arbítrio de novo. Mas assim, de toda forma, eu acho que é positivo, porque, na pior hipótese, se exacerbou, se jogou luz sobre as questões, e aí cada um fez suas escolhas. Sem dúvida. E quanto a isso, depois a gente vai ter que responder, todos nós. Sem dúvida, sem dúvida. Ana, você pode fazer agora 707, por favor? Pois não.
Os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. A que se deve atribuir isso? A resposta é simples, né? Ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem. Depois, e o mais frequentemente, a eles mesmos. Procurai e encontrareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso o procurar com ardor e perseverança, não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos, que frequentemente não são senão meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Aí ele faz um link com a pergunta 534. Mas eu acho que, assim, como já disseram antes, é autoexplicativo. E tem uma frase nessa nota de Kardec, né, que eu queria destacar, que eu acho que é bem esclarecedora da própria resposta também. Sim, pode ler, pode ler. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Resume bem, porque a questão não é que a terra não é suficiente, ai, que bebê mais fofo, A gente está com uma visita aí, gente, coisa linda. Meu sobrinho veio estudar o Livro dos Espíritos. Ai, que coisa mais Bom, Ele veio dar boa noite. Eu já ia pôr a mensagem, Sheila, muito bom, para alegrar. Eu veio dar boa Muito noite com aquela roupinha de ursinho, vontade de apertar. Ai, gente, dá vontade de pegar, assim. É, só ele mesmo para dar alegria aqui, viu? Jesus. Mas então, voltando aqui, a gente perde o rebolado com criança, Desconcentrou né? o grupo, gente. Voltando aqui, essa frase do Kardec, né, do comentário da nota, que a natureza não poderia ser responsável pelos nossos vícios, ela não é mesmo. Os meios estão todos lá, o que nós temos seria suficiente se não fosse o nosso egoísmo. Só que a gente ainda emperra, ainda se debate no orgulho, no egoísmo, na vaidade, e é isso que faz, na ganância, e é isso que faz com que o que é disponibilizado não seja suficiente, porque está na mão de poucos. Tem muitos sem e poucos com, e com em demasia, né? Inclusive nós, né? Não é só o rico mais rico, Não. Nós todos. Sim. Nós todos temos mais do que precisamos. Sem dúvida. Se a gente for olhar, não precisa olhar muito, não, basta abrir o armário. Eu falo isso, que a minha mãe fica brava, que eu falo, você tem muito mais que você precisa, vamos doar metade disso aqui. Eu agora estou super adepta a minimalismo. Né, a gente fica mais fácil para você administrar, você consome menos, você tem uma consciência, porque se está dentro do seu armário e você não usa, tem um irmão lá fora passando frio, precisando. Então, gente, vamos distribuir isso aí, vamos começar a fazer esse exercício, né, de desapego. Vamos desapegar, Sim, sim. Fabíola, você pode... Eu acho que essa nota do Kardec, ela é tão... A Ana já até pontuou, mas acho que seria interessante a gente ler, só para fixar, porque ela é bem interessante. Você pode ler para a gente, Fabíola, por favor? Posso, claro. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convirem que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá ver que possa queixar-se de faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traçou, e então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos, há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio.
Fora preciso, entretanto, ser-se cego para não se reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que, juntas a filantropia e a ciência, não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens, e, malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem de modo algum comparar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte, a ciência contribui para crescer o bem-estar. Pode-se dizer que já se haja chegado à perfeição? Oh, não, certamente, mas o que se fez deixa prever o que com perseverança se logrará conseguir, se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Bem, aqui tudo mais ou menos já foi falado aí por vocês, né? Todas as questões do excesso e dessa vontade da gente querer sempre mais, querer sempre o que o outro tem e nunca estar satisfeito, basicamente só com o necessário, com aquilo que a gente precisa. Então a gente acaba meio que estacionando, né? Não acompanhando e não evoluindo, porque a gente está sempre desejando mais e nunca só aquilo que a gente precisa. E abusando até da natureza, né? Fazendo que a natureza sofra com isso e não possa dar aquilo que a gente precisa, por conta das nossas causas efetivas em cima da natureza mesmo, prejudicando, né, essa evolução e essa conservação, porque tudo a gente já tem, mas a gente é que acaba prejudicando essa conservação, enfim. Mais ou menos isso que aqui. Ótimo. Obrigada, Fabiola. 708. Gláucia, você pode ver para a gente? Posso sim. Não haverá situações em que os meios de subsistência não dependam de modo algum da vontade do homem e em que a privação daquilo de que eles mais necessitam seja uma consequência da força das coisas? Muitas vezes é uma prova cruel que o homem deve sofrer e a qual sabia que seria exposto. Seu mérito consiste em submeter-se à vontade de Deus, caso a sua inteligência não lhe faculte nenhum meio de livrar-se das dificuldades. Se a morte vier a atingi-lo, deverá submeter-se a ela sem murmurar, refletindo que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de sua resignação. É uma situação bem mais extrema aqui, né, gente? Sim. Bem extrema, e que a gente pode ver até que, se a gente for pegar o saldo geral, são bem poucos casos, né? Dessas provas realmente cruéis em que inabilitam completamente de se conseguir alguma coisa, né? Eu pensei até em situações assim de guerra, né, onde as pessoas ficam privadas de alimentos, né? Não sei se seria aqui o caso, mas que ele também levanta essa questão, né? Você tem que, se com toda a inteligência não conseguir ali dar uma resolução, né? Não se revoltar em relação a isso, né? Foi isso mais ou menos que eu Vocês entendi. não acham que eu, quando leio essa pergunta, sempre lembro dos que usam
a religião, a doutrina ou qualquer religião para justificar como esse pastor fez, que a Gisele falou, né? Infelizmente, não vão faltar os que vão ler isso e dizer, está vendo? Tem que passar por isso e passar com resignação, né? É a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, né? Ana, não é. sem querer te cortar, mas o pastor disse que está escrito na Bíblia, que se não trabalhou não tem que comer. Eu vi o vídeo. É chocante demais. Eu vi o vídeo, é absurdo, né? É muito completamente chocante. absurdo. E, assim, eu acho que essas pessoas leem uma pergunta como essa e recortam, entendeu? Recortam da forma, editam, recortam, fazem recortes dos mais diversos para que justifiquem, para que possa justificar o próprio egoísmo, a própria inércia, né? Justificar as desigualdades sociais. E, tá vendo? Eu não preciso fazer nada, porque é a vontade de Deus. Mas tem uma questão antes, né, que ele fala, né? Se mesmo ele na resposta ele levanta a questão de que apesar de você ter ali buscado resolver, mas não conseguiu, olha, ele fala assim, ó, caso a sua inteligência não lhe faculte nenhum meio de livrar-se das dificuldades, né? Então, mas, Gláucia, a gente tem vários casos hoje de pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, que procuraram e procuram, saíram da categoria desempregados, por exemplo, e foram para a categoria de desalentados, que é chamado quando a pessoa desistiu de procurar trabalho, né? Sim. E aí essas pessoas, de certa forma, podem dizer que eu procurei todos os meios que me cabia de prover minha subsistência, né? Mas eu não consegui. É disso que eu estou falando, entendeu? Que Entendi. A gente sabe de vários casos, infelizmente, frutos da desigualdade social, da ausência de oportunidades, enfim, dessas questões da questão racial, racista. A gente sabe de tudo isso e eu só fico pensando que não é que era esse o intuito de Kardec, essa pergunta está dentro de um contexto, dentro de um capítulo, né? A gente viu as perguntas anteriores, mas, infelizmente, a gente já viu eu já vi pessoas na doutrina com esse discurso de não, mas meu pai é uma das pessoas que diz, não, mas isso é o fardo que a pessoa tem que carregar. Não, não é, gente. O que eu vejo nessa questão aqui são duas coisas. Sim, num indivíduo, pode, sim, ele ter uma prova que seja dificílima, uma prova, como ele diz aqui, cruel, e a própria inteligência dele não permita que ele saia dessa situação. Mas aqui não está dizendo que os outros não o ajudem. Percebem? Esse é o ponto, gente. Esse é o ponto. Até porque a lei de solidariedade ela existe entre os mundos, entre os planetas. Então, sim, pode acontecer de alguém vir numa encarnação em que tudo lhe seja tolhido. A gente conhece criaturas assim, ou que, durante uma fase da vida, teve uma vida normal, absolutamente normal, numa determinada circunstância, pode vir a regredir e perder tudo, inclusive mobilidade, condição de fala, etc. A gente sabe disso. A própria pessoa vai estar tolhida para tentar se resolver, mas isso não significa que aqueles que estão próximos ou os outros não o ajudem. E, pelo contrário, deverão ajudá-lo. É a obrigação de ajudar. Então, eu concordo, Ana, com isso que você falou, mas é essa leitura que a gente tem que fazer aqui. É essa leitura, porque a gente vai ver que antes lá, o tempo todo, ele está falando do egoísmo dos homens. Não, eu concordo plenamente, Fátima. Você está dizendo que, infelizmente, algumas pessoas utilizam isso de forma recortada para justificar
inclusive a própria consciência, a própria inércia. Sim, sim. Porque aí eu fico bem com a minha consciência, está justificado. Eu não preciso fazer nada. E aquela coisa, né? Nós somos pródigos em julgar os outros e já condenar. A gente já inventa uma história daquela criatura numa outra encarnação para estar pagando agora. É verdade. Diga, Tetê. A Tetê está com a mãozinha lá. Não, aqui, eu anotei aqui as questões da escolha das provas. Né? Nós nascemos para evoluir. Então, o que temos que aprender em cada situação? E mais à frente, nós vamos estudar a lei de sociedade. Não podemos ver, acho que foi a Glaucia que falou, né, que é das leis, mas que lá no primeiro capítulo fala que a gente não precisaria de tanta lei, mas precisa desse desdobramento. Então, no conjunto é que vamos entender tudo. Às vezes, separadamente, ficam essas questões, como é que pode... E a gente se perde, mas a continuação a gente vê que Kardec vai na sequência, né? Uhum, isso. Não exime de nos ajudarmos uns aos outros, sobretudo nas maiores dificuldades. Pelo contrário. Naide, você quer falar alguma coisa? Não, e é muito diferente, né? O indivíduo pode estar naquela situação de precariedade e tudo, mas a caridade tem que existir. Você tem que ajudá-lo, né? Quando a pessoa diz, ele tem que passar por isso. Não necessariamente. Ele tem que passar, mas você tem que ajudar também. São coisas paralelas. E a tua Essa omissão... é a aprovação dele, qual é a sua, né? Essa é a prova dele, qual é a sua? Né? O que você assumiu? De repente, será que você não veio com... justamente para ser provado assim, né? Ou tu está escorregando na prova do outro, né? Está se perdendo na prova do outro. De repente, a prova do outro é uma banana que tu vai derrapar feio. Fátima, mas às vezes nem é do outro, às vezes é sua. Sim. É a tua prova, é a tua prova, exatamente. A gente vai ver isso lá na frente na lei de sociedade, né? Exatamente. 709, Fabiola já leu. Naide, Glaucia, Wagner, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Sim. 709, né? O que, em certas situações críticas, acham-se forçados a sacrificarem seus semelhantes para se nutrirem, cometem um crime. Se há crime, ele é atenuado pela necessidade de viver, que lhes dá o instinto de conservação? Já respondi dizendo que há maior mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Aí nesse caso é uma situação diferente do estado de necessidade, né? Eu acredito que ele esteja falando exatamente daqueles crimes onde se poderia evitar, principalmente a violência, né? O excesso de violência, como a gente muitas vezes vê, né? Toda essa questão social, muitas vezes, leva o indivíduo a cometer erros, né? Muitas vezes buscando meios para sobreviver. Mas, às vezes, naquela ânsia de conseguir os meios de subsistência, ele comete um crime hediondo, ele exagera na violência, ele passa dos limites, né? E, nesse sentido, acredito que se torna mais reprovável. Com relação a essa questão, só um comentário, não fugindo muito da minha pergunta, muitas vezes, e assim, quem milita na área do direito como eu, a gente se depara com essa situação, há situações em que a pessoa se encontra em situação de penúria, em que ele entra dentro de uma loja ou do supermercado para pegar um pacote de bolacha, um saco de arroz para dar alimento para o filho. E existe hoje na legislação o chamado crime de bagatela, em que a própria justiça, e já tem jurisprudência disso, reconhece o estado de necessidade da pessoa e absolve aquela pessoa se ele furtou um alimento simplesmente por estado de necessidade. Ocorre que alguns
operadores do direito, principalmente promotores de justiça e juízes, ignoram isso e condenam aquela pessoa. E os filhos daquela pessoa, que já estavam em situação de penúria, vão para um orfanato, por exemplo, ficam abandonados. Simplesmente ignoram aquela situação. E aí cabe exatamente essa observação. Será que aquele juiz ou aquele promotor não tinha como missão considerar a situação daquela pessoa? Uhum. Alguém? Sim, Arnaldo, por favor. Pois é, o Wagner falou a respeito de estado de necessidade, então, como ele falou isso, para mim não ficou claro o entendimento da doutrina com relação a esse caso específico. Eu até lembrei de uma situação aqui que todo mundo deve recordar, daqueles sobreviventes de um vulcão nos Andes, né? Que ali Sim. algumas pessoas conseguiram sobreviver graças a quê? Que eles praticaram o canibalismo, eles sobreviveram comendo. Se não tivesse comido, tivesse botado proteína para dentro, não teriam sobrevivido. Então, porque aqui fala exatamente disso, fala de situação crítica, né? Exatamente o que aconteceu. Aqui não há necessidade de forjado, é uma situação crítica. Então, pelo que eu entendi aqui, no comentário aqui, a doutrina, tipo assim, não leva nem em consideração essa situação de estado de necessidade. Isso não ficou muito claro para mim, essa questão aqui, o entendimento da doutrina, entendeu? Porque eu acho que deveria... É um caso extremo, né? Eu acho que numa situação dessa, a pessoa ter para sobrevivido, né? Ter agido dessa forma, não estariam, entre aspas, né? Legitimada aquela ação dela, entendeu? Outra coisa, tem um exemplo típico de estado de necessidade. Um barco afunda, aí duas pessoas que caem na água, né? Um mal sabe nadar muito mal, o outro não sabe nadar nada. E aí tipo assim, você vai tentar salvar aquela pessoa para colocar em risco a sua vida? Não, a nossa lei permite que você, né? Você se salve porque você não tinha condição de salvar aquela pessoa. Você pensou primeiro em si. E, de repente, se você fosse tentar salvar, você morreria, como já aconteceu em vários casos aí. Então, nesse caso também, a doutrina também não permitiria esse tipo de atitude. Não ficou claro para mim o posicionamento do espiritismo nesse aspecto. Não, eu entendo aqui que ele diz, no caso, há homicídio. O homicídio aconteceu. A situação é que você vai... E na lei existe isso, né? Você vai... O crime aconteceu. Agora, vai ter um atenuante ou não? Eu leio nesse sentido. É porque eu acho aqui também, esse final, falta que deve ser duplamente punida. Isso realmente acaba sendo... me parece uma forma mais rígida. Eu concordo com você, Arnaldo. Mas a primeira parte eu concordo. Há homicídio. Não, perfeito. Nenhuma. Mas pelo que eu entendi aqui, a doutrina entenderia o seguinte, no caso específico lá do que eu exemplifiquei lá dos Andes, que as pessoas deveriam se resignar e morrer de fome. Não deveriam ter praticado para sobreviver. Foi meu entendimento. Mas lá as pessoas já estavam mortas quando eles comeram. Estavam mortas, pô. Elas estavam mortas. Eles não mataram ninguém. As pessoas já estavam mortas. Não, sim, mas se eventualmente tivesse que sacrificar uma pessoa para sobreviver 10, entendeu? Uhum. Porque, na realidade, Arnaldo, a gente tem que entender o seguinte, aqui, muitas vezes a resposta ela é vista sob o ponto de vista espiritual. Ok? E não sob o ponto de vista material, da forma como nós estamos. Então, sob o ponto de vista da lei divina, da lei, tirar a vida de um outro ser humano, sim, é um homicídio, porque, pensemos, uma outra criatura jamais evoluída, na mesma circunstância, provavelmente preferiria morrer do que matar. Não é verdade isso? Não, sim, mais evoluído. É isso, quer dizer, tudo é variável, depende. Então, quando os espíritos falam isso, eles estão olhando do ponto de vista espiritual de um ser com uma evolução espiritual mais elevada. Ele vai preferir morrer a matar. Ok? Porque, para a lei, sim, você está cometendo um homicídio. Agora, você não vai julgar aquele que o faz, porque, na realidade, a situação é difícil. É difícil. Mas eu concordo com você, porque ele diz,
falta que deve ser duplamente punida dá uma severidade maior. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A última parte da resposta, sim, leva a esse entendimento. Eu leio dessa forma, mas eu vejo sobre esse ponto de vista, entendeu? Porque para um espírito evoluído, digamos assim, a necessidade dele é outra, diferente. Jesus se sacrificou não só por uma pessoa, mas por várias, e não era numa situação nem de risco como essa, era numa situação normal, né? Porque ele estava... Escolha porque ele queria o bem, ele queria trazer uma mensagem que as pessoas não aceitaram. Então, tudo é uma questão do ponto de vista e da capacidade de cada um. Nós, normais aqui, a gente não sabe numa situação dessa se atirar uma... Né, fazer uma coisa, quem é que vai para o sacrifício para os outros comerem e sobreviverem? Né? Mas, sem dúvida. Algum comentário a mais, gente, nessa? Ou vamos adiante? Não, eu só ia complementar a sua fala. Você falou basicamente o que eu diria também, Fátima. Eu só ia complementar no seguinte sentido: imagine uma legítima defesa. Você sabe que uma pessoa está para dar um tiro, por exemplo, no seu filho, e você tem uma arma ali ao alcance da sua mão e você atira primeiro naquela pessoa. Você cometeu um crime. De repente, a sua intenção não era matá-lo, era impedir ele de matar o teu filho. Tudo depende do ponto de vista e da maneira como se transcorreu aquele ato. Se nós temos a capacidade de julgar isso, muito mais os espíritos evoluídos e Deus terá também. Sem dúvida. Então, acho que tudo depende exatamente desse aspecto, do ponto de vista em que transcorreu aquela situação. Uhum. Ok. Paula, você pode ler a 710 para a gente, por favor? Posso, mas antes eu queria dar um oi também. Eu estou retornando. Cheguei a conversar com a Terezinha lá no Lar de Tereza. Infelizmente, quando o nosso curso começou, o quadro da minha mãe se agravou e eu fui ficar com ela. E lá permaneci. E estou contente de estar aqui de volta. Que bom, seja bem-vinda. Para explicar um pouquinho por que eu apareci e desapareci. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada. Estamos na 711, certo? Não, 710. 710. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Uhum. É curioso porque agora, nesse momento que eu estou passando, me deram de presente um livro antigo da doutrina, que é o Violetas na Janela, e eu estava lendo, e é engraçado que a Patrícia, né, que fala no livro, ela fala bastante sobre os alimentos, e eu achei tão bonito isso, porque quando ela faz a transição, o espírito amigo que a recebe, que a ampara, ele leva acho que um café da manhã, um almoço para ela, e ela fala, eu posso comer? E aí ele explica, ele fala assim, não, você ainda tem essa necessidade de se alimentar, o corpo ainda não fez essa diferenciação. Sobre essa pergunta, eu fico achando que talvez a gente tenha acesso, né, ao que a gente deveria, mas volta a pensar na questão do supérfluo que a gente já falou tanto hoje, até na questão dos alimentos, né, nas compulsões que a gente tem também de alimentares e compulsões em geral em relação à vida, em coisas que a gente come sabendo que podem fazer mal para o nosso corpo. Não seria isso também uma forma de se machucar, talvez? Comer coisas boas, nutrir o nosso espírito também não é uma forma de autocuidado, de
de espiritualidade, enfim, foram algumas coisas que Uhum. eu pensei nesse momento sobre essa pergunta. Sim. Não, e é bom a gente ir fazendo essas perguntas e se respondendo, né? E cada um individualmente, porque a minha resposta não necessariamente vai ser exatamente 100% a mesma para você, né? Mas é bom que se façam essas questões. Mas é bem lógico isso aqui, né? A questão dos alimentos. Porque, com certeza, nos mundos mais evoluídos, não se vai exaurir o solo como a gente ainda faz aqui, porque a gente necessita. 711. Cristina, pode ser? Vamos entrar agora no gozo dos bens terrenos. 711. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de o satisfazer. Eu acho que o âmago da questão toda é nos policiar para não querer mais do que realmente é necessário. Eu acho que, devido ao gozo da gente de ser gostoso, por isso que muita gente come chocolate pelos olhos, tem gente que, quer dizer, tem gente que não pode passar sem uma carne vermelha, tem de tudo, né? Os bens, não só de comida, mas tudo que você vê, que você bota na cabeça, que você precisa, você vai sofrer porque não tem acesso ou não tem aquilo. Então, depende muito da evolução de cada um. A hora que a gente souber colocar o nosso limite e se policiar de que realmente o que eu estou querendo, mas eu não preciso disso. Eu acho que durante esse período de pandemia, muitas pessoas colocaram a bola no chão e deixaram de ser tão, vamos dizer, não é gastonas, mas consumidoras em excesso, né? Como não tinham tanto acesso a ficar batendo perna por aí, então passaram a consumir bem menos. Agora, não pode deixar de consumir, porque o fato de você consumir não só te sustenta, como sustenta o irmão. Porque se você não compra, o outro não consegue vender, o que produz não consegue comer. Sim. Então, tudo é um círculo vicioso. Então, tem que ter um pouco de equilíbrio em tudo, no mundo inteiro, né? É a interdependência, né? É a interdependência. Somos a lei de sociedade, né? Bom, vamos voltar. Brenda e Ricardo estão agora aqui na minha coisa. Vocês poderiam ler, apesar de vocês não estão com a imagem, né? A 712. Oi, Fátima. A gente pode sim. É porque a internet está meio ruim hoje. A gente... Tá joia, por favor. 712. 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Você pode fazer a por favor, também? Porque aí Claro. já entra na questão mais polêmica. Claro. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Uhum. Pode ler a anotação, por favor. A notinha? Tá. Sim. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. A gente fica sempre do lado da razão e outro da emoção, né? Basicamente, é um grande dilema do ser humano contemporâneo,
E muitas das vezes a gente sabe o que é certo e ainda assim a gente é seguido pelas paixões, pelos prazeres de curto prazo. E eu acho que Deus quer justamente que a gente evolua no sentido de aprender que aquele prazer imediato nem sempre vai ser a melhor escolha. A gente vai aprendendo ao longo da nossa vida que, através dessas tentações que Deus nos coloca, de que o caminho certo é o caminho do aprendizado mais a longo prazo. Mais ou menos isso. Não, eu acho essa questão interessantíssima, porque isso daqui é uma questão pedagógica. Você vê, se por um lado tem um atrativo, porque a gente tem que dar conta, tem que fazer a roda girar, né? Mas, por outro lado, você pode fazer a roda girar com velocidade demais e se perder naquilo ali, então você tem que aprender também a recuar. Então, eu acho muito maneiro isso, porque é aprendizado através do erro. É muito interessante, porque essa palavra tentação aqui, ela entrou no nosso inconsciente como uma forma punitiva, né? Porque quando você cai na tentação, você peca. E você pecou, tu vai ser condenado, vai ser complicado. Mas olha que interessante, qual o objetivo dessa, digamos assim, dessa tentação aí, desse desafio? Na realidade, é um desafio. Você se depara com algo que é super prazeroso, mas que tudo na vida tem um limite. Só que você precisa conhecer que a lei também tem limites, entendem? E aí, por isso que a gente vai. É uma forma didática. Isso é desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. Mas como é que eu vou saber que é excesso? Só se eu experimentar. Vejam que coisa interessante. É porque a gente leva tudo para o lado do pecado. E a gente leva tudo para o lado de que Deus está culpando, de que Deus está vigiando e está doido para sentar ali aquele negócio, como é o chicote. E não é nada disso. Tem coisas na vida que são boas pra caramba. Chocolate é um negócio bom pra caramba. A doutrina defende aqui que sexo é bom e tem que ser bom, né? Caramba, e tem que ser bom, né? Porque também quando é ruim, né? Como aí dá ruim, muitos né? anos atrás aí, né, pô? É bom, isso não é até um facilitador da vida reinos, gente, todos os seria da lei da reino reprodução animal. se o sexo não fosse tão prazeroso, né, pô? E só a gente que fica com essa palhaçada de achar que o negócio é... Gente, os animais fazem isso de uma forma tão espontânea, a gente é que cria uma opção de nhó, e dá uma confusão danada. Agora, a gente tem que saber até onde vai o limite. E o limite, normalmente, é quando você começa a ferir alguém, o outro, e a se ferir, né? Então, percebem aqui que essa resposta é sensacional. Adoro essas coisas, porque ela parece ambígua, né? Ela parece paradoxal e não é. Ela é complementar. É muito maneiro, gente. Eu acho maneiríssimo. Estou atrasando, chefe. Calma, chefe. Vamos lá. Vamos para Fátima, você que gosta, filosófica. É verdade. A gente tem que tem que pensar, tem que se analisar, tem que olhar. Adoro isso, gente. Adoro essas coisas aqui. Adoro. Chefe, não briga comigo, não, tá? Mas a gente está um pouquinho atrasado. 713. Quem pode fazer essa? Vamos lá. Faz tu, TT, faz tu. Posso fazer. Quem falou pode fazer? O Wagner. Wagner, vai lá, Wagner, mano. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis vós mesmos. É exatamente o que você acabou de falar, Fátima. É isso aí. Os excessos que criam os problemas. O gozo em si. O gozo é da natureza. Exatamente. O gozo é da natureza. O excesso é que não é. E aí o ponto é, aprendi ou não aprendi?
Porque a gente também pode E não muitas aprender. vezes a gente não aprende. Né? Falar, pô, tô afim, pô, vambora, e acabou, gente, entendeu? Esse é o ponto. Vamos lá, 714. Aí faz você, então, agora, TT, a 714 e a 714A, porque aí eu jogo para chefe. Eu jogo para chefe, aí não tem mais problema. Não tem jeito. Olha. Vamos lá. Que se deve pensar do homem que procura, nos excessos de todo gênero, o requinte dos gozos? Eu acho isso tão interessante, que a gente vê que ele vem repetindo. Ele vai repetindo, ele vai na gradação da pergunta e da resposta, né? E diz assim: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Aí também é outra questão. Como assim? Está morrendo? Pode viver muito tempo ainda na carne, né? Aí ele pergunta: perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Aí vem a nota, como a gente sempre chama atenção. É a pergunta, a resposta e a nota. O homem que procura nos excessos de todo gênero, o requinte do gozo coloca-se abaixo do bruto, pois este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Então, essa nossa falta de maturidade emocional e tudo que nos leva a esses excessos. A vida está vazia, estou insatisfeita, então eu quero mais, quero outras coisas. Abdica, que lá em cima ele falou, desenvolve a razão. Ele aqui abdica da razão que Deus lhe deu por guia. E quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele a sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. Então, quando Kardec, em vários momentos, fala do materialismo que domina, não é aquele materialismo histórico, aquela coisa, é essa questão dos nossos valores. Nós ainda não nos vemos como espíritos. Então, eu quero viver nessa terra aqui agora com o máximo que tem direito. A vida é curta, eu vou gozar de tudo. As doenças, as enfermidades e ainda a morte, que resultam do abuso, ele falou da morte lá em cima, são ao mesmo tempo o castigo, a transgressão da lei de Deus. Lembrando sempre, gente, que Deus não castiga e nem premia. Aqui, castigo é nesse sentido figurado, que a Fátima sempre bate nessa questão. A crença, na época, era desse Deus que punia, que estava de olho em você, os mínimos detalhes que você fazia. Não, é a maturidade espiritual que estamos precisando e buscando para a sociedade melhorar, né? E até lembrando, né, que nesses próprios excessos, fisiologicamente falando, né, também quando ele fala aí das doenças e tal, porque o nosso organismo ele está preparado até para aguentar até uma determinada, digamos assim, potência energética. A partir do momento que a gente extrapola isso daí, o fígado vai dizer: ô amigo, não dá mais, não seguro mais. O pulmão, a mesma coisa, né? Eu estava em obra aqui durante muito tempo, então tive muito contato com marceneiro, marmoraria, né? Gente, o pulmão dessas pessoas, assim, cara, é uma avalanche, coitados, é do trabalho deles, né? É o trabalho deles, e muitos nem usam máscara, não usam, quer dizer, absorvem aquilo tudo ali, como a própria poluição que a gente está absorvendo. O nosso organismo ele tem uma mediação, ele foi programado, né, na evolução, as nossas células, para agirem num determinado campo ali, ultrapassou aquilo ali, ferrou. É nesse sentido, né? Ah, Deus vai punir. Não, gente, a máquina foi feita assim. E a gente, naquilo que a gente extrapola, infelizmente, né? Mas aí a gente aprende também. A gente está aprendendo. Bom, queridos, muito obrigada. Alguém gostaria de fazer a prece final para a gente? A Naide fez a inicial, né? A inicial. Não sei. Aninha, você quer fazer?
Posso fazer. Ah, ótimo, então. Nesse momento, após tantas reflexões, tantas possibilidades de percebermos o que nos é necessário de fato, o que é supérfluo, de percebermos as condições que temos para conservarmos, nos conservarmos aqui, preservarmos a vida nesse plano, darmos ensejo a outras oportunidades com mais qualidade. Te pedimos, Senhor, força, sabedoria, resignação também, mas, sobretudo, força e sabedoria para que a gente consiga discernir a parte que nos cabe nessa transformação para o mundo de regeneração. A parte que nos cabe individualmente, que podemos, que já conseguimos fazer, que façamos. Nos abençoa, nos ampara, nos ilumina, que assim seja. Nossa, muito importante essa coisa que a Ana colocou na prece, né? Aquilo que a gente já pode fazer, que a gente consiga fazer, né? Que Deus nos ampare, nos ilumine, os nossos benfeitores, que a gente realmente descubra aquilo que a gente já pode dar, fazer e que a gente possa fazer. Seja uma Eu me oração. pergunto isso todo dia, Fátima, porque de vez em quando a gente precisa de uns empurrãozinhos, né? Fátima, eu acho que pode parar a gravação, né? Que Vou parar. Uma conversão. De vez em quando a gente precisa de uns empurrãozinhos, né? De vez em quando a